Hoje, o material que a gente tem na mesa nos propõe uma verdadeira viagem no tempo. E o nosso veículo é, bom, o próprio automóvel. Que bela escolha! Né? A gente vai percorrer a história de como saímos daquelas carroças a vapor que, francamente, mal andavam, para chegar nos carros elétricos e autônomos que já estão rodando por aí em 2025. É uma jornada em tanto. E as fontes mostram que é uma jornada cheia de inventores geniais, rivalidades que parecem, sabe, roteiro de filme, e umas curiosidades que mostram como essa máquina mudou não só as ruas, mas o nosso jeito de viver. Concordo. E eu diria até mais. Não é só a história de como a sociedade mudou. É a história de como nós redesenhamos o próprio planeta para acomodar essa invenção. Como assim? Pensa bem, as cidades cresceram para os lados, os subúrbios nasceram, o conceito de distância mudou completamente. Cada peça de um carro, do motor ao pneu, tem por trás uma história de transformação econômica e cultural. É muito mais do que só metal e borracha. Exato. E é essa história que vamos desvendar hoje. A gente vai começar lá no século XIX, com os pioneiros, os visionários. Depois, vamos acelerar para as grandes competições que forjaram as marcas mais famosas. Daí, vamos ver como crises globais obrigaram a indústria a frear e pensar diferente. Uma adaptação forçada, né? Totalmente. E, por fim, a gente estaciona no presente para entender essa revolução silenciosa dos elétricos e autônomos. Vamos ligar os motores. O ponto de partida que as fontes nos dão é bem antes do que muita gente imagina. 1769. Muito antes. O nome da criação era Fardy à vapor, de um francês chamado Nicolas Joseph Cugnot. E olha, era uma geringonça. Bota geringonça nisso. Uma carroça militar a vapor que andava a impressionantes 4 km por hora. E o melhor detalhe, tinha o péssimo hábito de explodir. O que, convenhamos, não é uma característica muito desejável num veículo. Nem um pouco. Mas, por mais bizarro que pareça, esse foi o Hello World do automóvel. Foi a prova de conceito. O primeiro passo. Exatamente. Pela primeira vez na história, um ser humano construiu um veículo terrestre que se movia sem ser puxado por um cavalo. A ideia de que a gente podia criar nosso próprio cavalo mecânico nasceu ali, sabe? No meio do vapor e das explosões. Foi o sonho que deu o pontapé inicial em tudo. Um sonho bem perigoso. Mas o momento em que esse sonho vira algo palpável, prático, vem mais de um século depois. Em 1886, Carl Benz apresenta o seu Motorwagen. Ah, aí a coisa fica séria. Aí sim. Este é o primeiro carro a gasolina funcional da história. Os números são super modestos, claro. Motor de 0,75 cavalos, velocidade máxima de 16 km por hora. Quase um patinete elétrico de hoje em dia. Quase isso. Mas a história mais incrível aqui, pra mim, é a da esposa dele, a Berta Benz. Ah, a história da Berta é fantástica. E ela é muito mais do que uma curiosidade. Muito mais. Imagina a cena. O marido inventa algo que ninguém entende direito, que todos acham que é um brinquedo barulhento e inútil. O que ela faz? Pega a invenção, sem avisar ninguém, coloca os filhos no carro e dirige por mais de 100 quilômetros para visitar a mãe. Numa época em que mulheres mal podiam, sei lá, opinar. Ela fez o maior test drive da história. Foi um golpe de marketing genial, sem nem ser a intenção. Ela basicamente provou para o mundo que aquilo funcionava, que não era só uma curiosidade de garagem. Exatamente. E foi mais que isso. Durante a viagem, o carro teve problemas. Ela mesma resolveu. É verdade, tem esse detalhe. Ela usou um alfinete de chapéu para desentupir um duto de combustível e pediu um sapateiro para colocar couro nas sapatas de freio. Inventando a lona de freio. No processo. A viagem dela não só validou o carro, como gerou os primeiros feedbacks de engenharia do mundo real. Ela foi a primeira piloto de testes da história. Sem a Berta, talvez o carro demorasse muito mais para ser levado a sério. E se a Berta provou que o carro era viável, o próximo personagem da nossa história provou que ele podia ser para todos. Aí entra Henry Ford e o seu Model T de 1908. O divisor de águas. As fontes destacam que a grande virada não foi o carro em si, mas a linha de montagem.
O resultado foi uma produção em massa que fez o preço despencar. E como despencou? O número é absurdo, 15 milhões de unidades vendidas até 1927. Mas o impacto disso foi muito além de colocar carros na rua, certo? Muito além. As pessoas focam no carro, mas a verdadeira revolução de Ford foi na fábrica. Ele não mudou só como a gente se move, ele mudou como a gente trabalha, como a gente ganha dinheiro. O famoso salário de $5 por dia. Exato. Ao pagar salários mais altos para os seus operários, ele criou seus próprios clientes. A classe média, como a conhecemos, com poder de compra e tempo de lazer, ela nasceu naquela linha de montagem. O carro virou o motor da economia do século XX. Para mim, a parte mais fascinante das fontes é quando a competição entra em jogo. Não é mais só sobre inventar, é sobre vencer. Ah, sim. E a tal corrida dos bilionários que os documentos descrevem nos Estados Unidos parece coisa de filme. Com Henry Ford de um lado e caras como Ransom Olds e os irmãos Dodge do outro. Uma briga de gigantes. E essa briga por mercado acabou criando os muscle cars, né? Sim, essa rivalidade era o puro suco do espírito americano da época. Era uma disputa por mais potência, mais velocidade, mais design. O carro deixou de ser só um meio de transporte e virou uma extensão da personalidade, um símbolo de status e de liberdade. E essa briga de egos e de engenharia no mercado americano foi o que nos deu aqueles carros enormes, barulhentos e, vamos combinar, maravilhosos. Enquanto os americanos estavam obcecados com potência, na Europa surge uma história completamente diferente e, sinceramente, bem mais complexa. O Volkswagen Beetle, o nosso Fusca. O Fusca. Que história. É chocante ler que ele foi projetado em 1938 por Ferdinand Porsche a pedido de Hitler. Como um carro com uma origem tão sombria se tornou um dos maiores símbolos de paz e amor da contracultura. A grande ironia da história está aí. O Fusca é talvez o maior exemplo de como um objeto pode ser totalmente ressignificado. É impressionante. Depois da guerra, a fábrica foi reerguida pelos britânicos e o carro, com seu design simples, mecânica confiável e preço baixo, era exatamente o que o mundo precisava para se reconstruir. O anti-status. Exatamente, o anti-status. E aí, nos anos 60, a geração hippie o adotou como um símbolo de simplicidade e de oposição ao consumismo dos carrões de Detroit. Ele foi de carro do povo de um regime totalitário para o carro da paz e amor. É uma reviravolta inacreditável. Falando em reviravoltas, a competição continuava pegando fogo. As fontes mencionam o Chevrolet Corvette, que nasceu nos anos 50 para brigar com os esportivos europeus. Principalmente o Mercedes 300 SL. O famoso Asas de Gaivota. Mas a rivalidade mais lendária, que virou até filme, foi a de Ford contra a Ferrari. Essa história é o ápice da competição. Resume tudo. A Ford, gigante da produção em massa, tentou comprar a Ferrari, uma pequena fabricante artesanal de carros de corrida. E o Enzo Ferrari não gostou muito da ideia, né? Ele liderou as negociações até o último minuto e depois humilhou os executivos da Ford, basicamente mandando eles de volta para casa. Nossa! Henry Ford II ficou furioso e deu uma ordem simples à sua equipe de engenharia. Construa um carro para esmagar a Ferrari em Le Mans. E dessa vingança pessoal nasceu o Ford GT40 que acabou vencendo a Ferrari por 4 anos seguidos. Exatamente. Ou seja, a inovação radical, os avanços em aerodinâmica, em segurança e motores, muitas vezes não nasceram de um plano de negócios, mas de uma briga de egos na pista de corrida. No fundo, a lição é essa, né? A competição, a briga entre as marcas, seja por vendas ou por um troféu, foi o que realmente empurrou a tecnologia para frente de uma forma que a demanda do consumidor por si só jamais faria. Mas essa festa toda de potência e motores gigantes não podia durar para sempre. E o que freou tudo não foi um novo concorrente. Não. Mas algo que vinha debaixo da terra. A crise do petróleo de 1973. De repente, ter um V8 beberrão na garagem virou um pesadelo. Foi um choque de realidade. Um banho de água fria na indústria inteira. A crise forçou todo mundo a repensar o que era um bom carro. Verdade. Eficiência, que era uma palavra quase chata, virou a coisa mais importante do mundo. Tecnologias que estavam na gaveta, como motores menores, materiais mais leves, viraram prioridade máxima da noite para o dia.
Foi uma espécie de seleção natural forçada. E dessa crise surgiram novos heróis. As fontes apontam primeiro para o Honda Civic de 72, que já era pequeno e econômico, e assim, caiu como uma luva nesse novo cenário. Era o carro certo na hora certa. E depois, o grande salto veio em 1997 com o Toyota Prius, o carro que fez o mundo aprender a palavra híbrido. Hoje já são mais de 20 milhões de unidades vendidas. E não é coincidência que os dois exemplos sejam de montadoras japonesas. Elas passaram décadas construindo uma reputação de confiabilidade e principalmente de economia de combustível. A crise foi o momento em que o resto do mundo olhou para elas e disse: "Ah, é disso que a gente precisa." Foi o que consolidou o Japão como uma superpotência automotiva global. E aqui no Brasil, o nosso grande campeão de popularidade e economia foi o Fusca, que dominou as ruas por décadas, de 59 a 86, com 1,4 milhão de unidades feitas aqui. Um fenômeno. Mas falando em ícones culturais dessa época, as fontes trazem uma história curiosa. O DeLorean DMC-12, de 1981. O carro de Volta para o Futuro. Ah, o DeLorean? Um ícone do cinema, mas um fracasso retumbante de vendas. Isso me faz pensar. O que realmente define o legado de um carro? O Fusca foi um sucesso de mercado monstruoso, o DeLorean, um desastre comercial. Total. Mas qual dos dois mexe mais com a nossa imaginação hoje? O DeLorean, com seu design futurista e as portas asa de gaivota, se tornou um ícone cultural muito maior do que seu sucesso de vendas jamais sugeriria. Ele prova que, às vezes, o impacto na cultura pop pode ecoar por muito mais tempo do que os números de produção. E esse design futurista nos joga direto na era atual. A revolução mais recente, sem dúvida, foi liderada pela Tesla. Com certeza. Fundada em 2003, ela virou o jogo com o Roadster em 2008 e depois com o Model 3 em 2017. A grande sacada deles foi fazer o carro elétrico ser legal. Desejável. Desejável. Deixou de ser um carrinho de golfe glorificado para ser um objeto de desejo, de alta tecnologia. Exato. A genialidade da Tesla não foi só fazer um carro elétrico que funcionava bem. A sacada deles foi tratar o carro não como uma máquina, mas como um gadget, um iPhone sobre rodas. Boa definição. O software que atualiza sozinho, a tela gigante no painel, a rede própria de carregadores. Eles não venderam só um carro, venderam um ecossistema. Mudaram as regras de um jogo que era jogado da mesma forma há 100 anos. E os números de 2025 que as fontes trazem são impressionantes. Os elétricos já são 40% das vendas globais. É muita coisa. E o jogo já mudou de novo. A gigante chinesa BYD já passou a Tesla em volume de produção. A competição agora é outra, muito mais global e veloz. E com políticas como o Green New Deal, essa transição só vai acelerar. Mas a eletrificação é só metade da história. A outra metade, que parecia ficção científica até ontem, são os carros autônomos. A última fronteira. As fontes nos lembram do primeiro acidente fatal com o carro da Uber, em 2018. Aquilo abriu uma caixa de Pandora de debates éticos. Quando um carro autônomo bate, de quem é a culpa? E essa é a fronteira onde estamos agora. A tecnologia está correndo na frente da legislação e da nossa própria filosofia. As perguntas são incrivelmente complexas. Muito. Quem é o responsável? O dono, que estava no carro, o programador que escreveu o código, a empresa que o vendeu. O carro deve ser programado para, numa situação inevitável, atropelar um pedestre ou desviar e colocar em risco o seu passageiro? Não. Não existem respostas fáceis. E o mais maluco é que isso não é mais uma discussão pro futuro. As fontes confirmam que, hoje, em 2025, frotas da Waymo e da Cruise já operam como táxis sem ninguém no volante, em cidades como Rio de Janeiro. É a realidade. A gente está literalmente vivendo no futuro que os filmes prometiam. Então, depois dessa viagem toda, o que a gente conclui? Fomos da carroça a vapor que explodia a 4 km por hora até táxis robôs circulando silenciosamente.
É um salto inacreditável. Fica muito claro que o carro sempre foi um reflexo de quem somos em cada época. Reflete nossa genialidade, nossa ambição por liberdade, mas também nossa capacidade de criar problemas que levamos décadas para tentar resolver. É o grande paradoxo do automóvel. Por um lado, nos deu uma liberdade de movimento inédita na história da humanidade. Criou subúrbios, conectou o mundo. Por outro, nos deu engarrafamentos, poluição, cidades hostis para pedestres. E agora, a nova geração de veículos elétricos e autônomos nasce com a promessa de consertar os problemas que a geração anterior criou. É um ciclo constante. Um ciclo constante de criação e correção. Perfeito. E para terminar, eu fico com uma provocação que o material nos inspira. As fontes falam do futuro, de carros voadores, de energia a hidrogênio. Sempre falando do futuro. Sempre. Mas pensando no impacto real, no nosso dia a dia, o que será que vai ser a mudança mais profunda que estamos vivendo agora? Trocar a fonte de energia que move o carro, do petróleo para a eletricidade, ou eliminar por completo a necessidade de uma pessoa para dirigi-lo? É algo para se pensar.